Nilson, está a passar em direto? Tá? Ok. Oh Deus, nós estamos aqui reunidos, oh Pai, para trazer o Evangelho aos teus filhos. Aqueles que estão lá fora para ver a diferença em nós, como foi ministrada nesta canção agora. E para aqueles que nos estão a ver em casa, que sejam destas regiões. Saiam da vossa casa. Vocês têm que dar o vosso passo da fé. Não se acomodem às circunstâncias desta vida, mas Deus agrada-se de quem faz prova dele. Falem com ele, desloquem-se, venham à casa dele. Deus diz, na sua casa, no meio da congregação, onde ele ordena a bênção. Não se conformem com estas situações, com a crise que é falada lá fora. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o único que é capaz de resolver a tua situação. Mas temos que fazer uma coisa: dar o nosso primeiro passo. Vira as costas às situações. Arrepende dos maus caminhos. Concentra-te na palavra. Cumpre com os mandamentos de Deus e tu virás um milagre na tua vida. Eu creio que é um tempo, e não só aqui, como em todo o Portugal, que o Espírito Santo quer algo novo. O tempo está a chegar ao fim. O Filho de Deus está a chegar às portas. E nós temos que marcar a diferença. Se há algo na tua vida que te está a massacrar, se algo está a vir contra ti, dá o passo. Encaminha-te. Une-te àqueles que querem servir a Deus. Tu virás o Deus dos exércitos a trabalhar na tua vida. Os teus inimigos cairão por terra. A tua situação financeira virá até à tona e tu verás verdadeiramente que é o teu Deus, quem supra as tuas necessidades. Não olhes à situação da crise. Mas precisas dar um passo de fé. Toma uma ação para que Deus veja e o diabo também, que o que tu queres é servir a Deus. Da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Oh, uma nova história Deus tem para ti. Oh, e um novo tempo Deus tem para mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, eu declaro. E um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei da sua boca, te abençoarei. Oh, te abençoarei. Oh, e sai de tua tenda, oh
mostrarei as estrelas do céu. E sai da tua tenda, oh filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Yeah. Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem para mim, e um novo tempo, e um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei da sua boca, te abençoarei. Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo, E um novo tempo Deus tem pra mim. tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei da sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, eu declaro. E um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei da sua boca, te abençoarei. Oh, eu te abençoarei. Deus dirá, eu creio, e eu te abençoarei. Basta andares na minha palavra, segue os meus caminhos, os meus mandamentos, e eu o farei. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo, e um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, eu creio. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. E uma nova história Deus tem pra mim. Declare isso. E um novo tempo Deus tem pra mim. Ainda que não veja, Tudo declaro. aquilo que perdido É pela fé. foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Aleluia. Isso é o que nós concordamos aqui, ó Pai. Cumprimos com a Tua palavra, com os Teus mandamentos. E Tu, onde os pés da nossa, onde a planta do nosso pé pisar, Tu, Deus, abençoarás, porque queremos é em Ti. Aleluia. Aplaudamos ao nome do Senhor. Aleluia. Uma nova história Deus tem pra ti, e um novo tempo, e um novo tempo Deus tem pra mim. É tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
Senhor. E um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Oh, aleluia. Louvado sejas tu, Senhor. Aleluia. Nesta hora vamos convidar o pastor Sérgio. E, se possível for, traga a sua esposa também, para que você possa apresentar, para que nós possamos conhecer o povo lá em casa que nos assiste. Pode vir. Não, venha. Doutora Adriana. É isso, né? Amém. Este casal abençoado é pai daqueles dois abençoados ali, o Sérgio e o Andros. O pessoal abençoado está aqui a caminhar connosco, a trazer o Evangelho através do louvor, e nós convidamos o pastor Sérgio hoje para ministrar a palavra aos nossos corações. Um aplauso a Jesus pela vida deles. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu estou contente por poder estar aqui nessa oportunidade, sentindo a presença de Deus juntamente com os irmãos, glorificar esse Deus tão maravilhoso. E é com muita alegria no meu coração, né, pedir aqui para que eu apresentasse aqui a minha esposa, essa minha companheira que tem me ajudado, tem me suportado até aqui. Acho que vai ser fácil. E também tem aí os meus dois meninos, Sérgio Júnior, que parece um pouquinho comigo, né? Eles ficam contentes porque o pessoal fala que eu sou bonito, então eles parecem comigo, então fica, né? Que Deus possa abençoar. Eu sou grato a Deus por essa família que o Senhor tem me dado. E também gostaria de avisar aqui que o pessoal no Brasil lá já estão conectados lá para poder ver os meninos tocar, e nós mandamos aí um abraço, a paz do Senhor para todos, que Deus possa continuar nos abençoando. Amém. Não, fique à vontade. Aleluia. Amém. Obrigado. Tá bom. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu gostaria de agradecer essa oportunidade também ao pastor, ao bispo desta igreja, ao bispo Fidalgo, que também nos confiou essa oportunidade, ao presbítero João, que lidera aqui os jovens, nesse culto de jovens, que o Senhor tem dirigido esta noite para os nossos corações. Gostaria também de fazer menção aqui do irmão que foi o instrumento, o canal de Deus para nos abençoar aqui nessa noite, nosso irmão Diego, que o irmão Diego há tempo que fala para que nós estivéssemos aqui, e na oportunidade eu não poderia me esquecer de dizer, né, que esse irmão tem sido uma bênção aqui para mim em Portugal. Nós trabalhamos juntos ali na empresa, e ele ainda novo convertido, e nós sentarmos todos os dias na hora do almoço para falar ali a palavra do Senhor. E é muito bom. E essa comunhão permanece, e nós glorificamos ao Senhor por isso. Até a vinda do Senhor, queremos que isso permaneça. Glória a Deus. E os irmãos têm um tema aqui, eu vou ser sucinto, até porque é a primeira vez, eu não sei se eu estou tremendo de frio ou de nervoso. Mas o Senhor é bom, e o homem, ele tem que reconhecer que ele é pó, é barro, e se os irmãos esperarem algo da minha parte, os irmãos nada vão receber nesta noite. Mas aqueles que estão aguardando
do Senhor, com certeza sairá daqui ainda mais preenchido pela presença do Espírito de Deus. Aleluia. Porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. E o tema que os irmãos têm, e me chamou muita atenção, quando o presbítero João me disse acerca de que a tua história não acabou. E tem por base aí no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Eu convido os irmãos, vamos ler esse versículo. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo de número 12 do livro de Gênesis e o versículo 1. Glória a Deus. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos, aí mesmo sentados como estão, curve as vossas cabeças. Vamos pedir a Deus que o Senhor continue na direção desse trabalho, porque até aqui o Senhor já tem falado conosco através do louvor, vai continuar falando conosco através da tua santa e bendita palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque tu és bom. Te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra lida, Senhor, nesta noite. Que o teu Espírito, Senhor, possa, Senhor, conduzir, Senhor, ao nosso coração. Meu Deus, a tua mensagem nesta noite. Abençoa, Senhor, a cada coração que adentrou a esse santuário para buscar uma resposta da tua parte. Usa-nos, Senhor, em tuas mãos mais uma vez e continua, Senhor, a falar conosco nesta noite. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quando a irmã lá estava dizendo acerca dos jovens e adolescentes, acerca de que tem acontecido em toda a Europa, é uma verdade, mas o Senhor tem levantado homens e jovens valorosos de Deus para fazer a diferença. E quando Isaías escreveu, no capítulo 40, e o versículo 29, 30 e o 31, chama bastante atenção quando ele disse: dá vigor ao cansado, multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Aí ele disse: os jovens se cansarão e se fatigarão. E ele reafirma: os jovens certamente cairão. Mas no versículo 31 ele disse: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqueles que esperam no Senhor têm uma diferença. Aleluia. Eu gostaria de intitular esta mensagem, meus irmãos, o Deus que reafirma a história. O Deus que reafirma a tua história. Aleluia. Nós não estamos aqui, meus irmãos, em vão nesta noite, porque o Senhor tem um propósito grande. Porque todas as vezes que o Senhor, Ele reafirma algo na vida do teu servo, da tua serva, Ele vem sempre com um propósito. Nós, às vezes, que somos um tanto descuidados. Às vezes, caminhamos para a casa do Senhor sem propósito. Às vezes, fazemos algumas coisas sem propósito, porque estamos desligados. Mas o nosso Deus, não. O nosso Deus, todas as vezes que Ele se manifesta, é porque Ele tem um propósito. Quando nós lemos aqui no capítulo de número 12, nós vamos um pouco mais adiante, nós vemos que Abraão, nessa ocasião, que ainda chamava-se Abrão, ele tinha 75 anos de idade. Quem sabe Abrão também já tinha colocado em seu coração que a sua história já tinha acabado. O seu pai Tera tinha uma intenção de chegar até Canaã e saiu com a sua família e chegaram tão somente até Harã. E ali ficou, e ali mesmo morreu o pai de Abrão. Mas Abrão, que tinha casado ali em Ur dos Caldeus, nós vemos que Abrão já era um homem próspero. Abrão
já tinha conquistado muitas posses. Porque quando o Senhor chama Abrão aqui, nós vemos que Abrão, a Bíblia mostra, no versículo de número 4, que ele pega as suas fazendas, ele pega as almas que estavam com ele, que ele tinha conquistado. Então era um homem de posse. Nós vemos que muitas das vezes nós encontramos pessoas já dizendo que a sua história acabou, não é porque ele não foi bem sucedido, não é porque ele não conquistou isso ou não conquistou aquilo. Existem as duas partes, tanto a positiva como a negativa. Aqueles que já conquistaram tudo, mas ainda assim, como Jesus disse para aquele jovem já tinha conquistado tudo. Mas Jesus disse para ele, ainda te falta uma coisa. Então, há muitos que conquistaram muitas coisas, mas se não tem Jesus, meus irmãos, não tem nada. Não adianta riquezas, não adianta muitas posses, se Jesus não estiver na direção da vida dessa pessoa. E nós que servimos a Deus, nós conseguimos compreender isso, não é? Mas Abrão, ele tinha conquistado, e com certeza, irmãos, quando nós começamos a olhar o histórico de Abrão, certamente eu gostaria de fazer aqui uma conjectura, não está escrito, tá bem? Aquilo que está escrito, está escrito. E aquilo que nós vamos conjecturar. Nós entendemos que Abrão, porque o significado de Abrão é pai exaltado, ou seja, um pai sucedido. Mas, na verdade, com Sarai, sua esposa, ele ainda não tinha filho. Então, com certeza, existia alguma zombaria, não é? Quando o crente está na casa do Senhor, e ele sai, ele vai para a igreja, e vai glorificar o Senhor, e não conquistou, há aqueles que zombam, há aqueles que ficam a fazer brincadeira com o crente, com o servo do Senhor, e com certeza, meus irmãos, Abrão, porque na cultura judaica, o seu nome diz muita coisa, o seu nome é a sua história. E Abrão, já com 75 anos, que era Abrão, ele ainda não tinha tido filho com Sarai, sua esposa. Então, com certeza, os judeuzinhos ali que ali se encontravam, com certeza tinha algumas chacotas, como a gente fala lá no Brasil. E quem sabe, meus irmãos, batia no coração e na consciência de Abrão que a sua história tinha acabado, já com 75 anos. Mas Deus reafirma a tua história. E Deus então aparece e faz uma chamada para Abrão. E eu vejo que o primeiro propósito dessa chamada que nós identificamos aqui é criar uma fé em Abrão. O primeiro propósito dessa reafirmação de Deus na vida e na história de Abrão é criar uma fé gigante em Abrão, a ponto de ele ser o nosso pai na fé. A ponto de ele ocupar, meus irmãos, na galeria dos heróis da fé, muitos versículos, porque é o pai na fé. Aleluia. Então, o propósito de Deus, quando ele aparece para reafirmar algo na vida de alguém, como apareceu na vida de Abrão, o primeiro propósito nós vemos era a fé. Deus queria dar uma fé gigante a Abrão, mas só que Deus, além de ele dar fé, ele também prova a fé, não é? Ele prova, Abrão foi provado. Porque se existia chacota com o nome Abrão, nós vemos lá na frente que o Senhor agora fala, olha, agora você não vai chamar mais Abrão, você vai chamar Abraão, que significa agora pai de uma multidão de nações. Aí a chacota aumentou. E aí, quem sabe, Abraão falou assim, agora minha história acabou mesmo, porque já chegava aos 80, e aí, quem sabe, batia, meus irmãos, no coração de Abraão. E agora de Abraão, que a sua história tinha acabado. Olha, Deus prometeu e as coisas vão indo, mas o Senhor reafirma a história. Diz-nos a Bíblia, então, que quando, meus irmãos, faltava um ano para Deus dar a bênção para Abraão, o Senhor, então, Abraão com 99 anos, o Senhor aparece novamente e reafirma a história.
porque nós precisamos, às vezes, de uma injeção de ânimo. Às vezes nós estamos meio capengando. E o Senhor, meus irmãos, que conhece o nosso íntimo, o nosso interior, o profundo. Porque às vezes nós olhamos as pessoas, vemos um sorriso no rosto, mas não sabemos o que se passa lá dentro. Não conhecemos a luta daquela vida, daquela pessoa, daquela alma. Qual é a angústia? Qual é a provação que está passando? Mas o Deus que reafirma a história conhece todas as coisas. E o Senhor nesta noite quer falar contigo. Aleluia. O Senhor nesta noite, Ele quer reafirmar a tua história. Aleluia. Mas o Senhor sempre tem um propósito. E quando nós olhamos então que o Senhor então reafirma a história de Abraão agora, e o Senhor então levanta e dá uma fé a Abraão, tamanha, gigante, a ponto de ele oferecer o seu próprio filho. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele parece até um paradoxo, uma bênção que Abraão esperou com 100 anos de idade que chegou a bênção de Abraão. Não sei, não estou dizendo que a sua bênção vai chegar quando tiver 100 anos. Porém, meus irmãos, 100 anos, mas a bênção chegou. Mas aí depois o Senhor faz algo provando a fé. Mas eu gosto de pregar para os jovens, porque a Bíblia diz que os jovens são fortes, não é? Os jovens são animados. Os jovens, aconteça o que acontecer, eles estão ali, né, abençoados. E eu vejo que os jovens, meus irmãos, ele tem fé. Ele tem fé. Eu não sei se todos têm a fé de Abraão, mas nós vemos que o jovem, ele tem vigor. Nós vemos que o jovem, conta-se um testemunho, foi até um cunhado meu contando esse testemunho de um certo pastor, porque o jovem, ele traz a ideia de que ele é novo, não é? Porque jovem é novo. Então, novo. E quando nós aceitamos a Cristo, entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos jovens, né? Eu me considero ainda uma criança na presença do Senhor. Sou jovem, estou ficando mais jovem ainda. E o novo convertido, ele tem um ânimo, ele tem uma fé diferente daqueles que já estão há um tempo na caminhada, não é? Novo convertido, para ele, tudo é festa, tudo é maravilha. E esse jovem, ele estava na igreja, e ali o pastor pregando a palavra do Senhor, o pastor pregou num culto que em Mateus 21, acerca daquele que tem a fé do tamanho do grão de uma mostarda, vai dizer ao monte, sai daí, vai para acolá, se transporta por meio dos mares. E o jovem que ali estava, ouvindo aquela palavra, a fé brotou dentro dele de uma forma tamanha. Existia ali naquela cidade, uma cidade do interior, aqui em Portugal, Alentejo, não é? E existia ali um fazendeiro, e o fazendeiro, ele era perseguidor dos cristãos. Então, quando os crentes queriam fazer culto, ele bagunçava os cultos, ele era temido ali pelas pessoas. Mas Deus salvou ali um jovem. E o Senhor brotou ali no coração daquele jovem uma fé como a fé de Abraão. E o jovem encontrou com esse fazendeiro. E ele, lembrando da palavra que o pastor pregou, ele pregava para o fazendeiro. Dizia: olha, eu sirvo um Deus todo-poderoso. E esse meu Deus, o pastor estava pregando, e é uma verdade, porque está escrito, está registrado nas Escrituras Sagradas, que se eu orar, esse monte, tinha um grande monte ao pé da casa dele, e ele disse: se o meu pastor orar, colocou o pastor no fogo, jovem, cheio de fé, se o meu pastor orar, esse monte que está aí, vai sair daí, vai para outro lugar, porque e o homem deu risada, tirou o sarro, né? Zombou dele, e quando pensa que não, o fazendeiro, ele falou assim: olha, se você deixar nós fazermos um culto aqui, o meu pastor vai orar,
E esse monte vai sair daí. O fazendeiro deu risada e aquela coisa toda. Falou, mas é assim, então você pode chamar o seu pastor e eu deixo ele fazer um culto aqui para ver se esse monte sai daí. Se esse monte sair daí, eu aceito a Jesus. Eu vou me converter e vou para a sua igreja. Então tá bom, eu vou falar para o meu pastor. E o jovem lá, cheio de vigor, cheio de força, correu para o pastor e disse, pastor, olha, sabe aquele fazendeiro que é o perturbador? E não sei o quê? Olha, eu preguei para ele. E ele deixou, nós fazemos um culto lá na fazenda dele. E o pastor, glória a Deus, rapaz, mas que bênção. Mas o que você pregou para ele? Eu preguei que o pastor pregou aí num culto de ensinamento na semana. Eu preguei que o pastor falou que aquele monte, um monte que tem lá, perto da casa dele, vai sair. O pastor vai orar, e aquele monte vai... O pastor pôs a mão na cabeça, meu Deus do céu. Mas o pastor também não poderia decepcionar o jovem. O pastor tinha que manter ali a sua fé. Mas, rapaz, nós vamos orar. Então está marcado 3 horas no domingo, nós vamos estar lá, e vai ser uma benção. Nós vamos orar e aquele monte vai sair de lá. E o jovem cheio de vigor, cheio de força. E o pastor preocupado, orava a Deus, e meu Deus, o que esse jovem foi fazer? Preocupado. Mas a fé, meus irmãos, ela é poderosa. Aleluia. E quando deu 2h30, o jovem já estava lá, meus irmãos, com toda a fé, aguardando o fazendeiro. E o fazendeiro, cadê o pastor? Cadê a igreja? Olha, o pastor deve estar atrasado por algum motivo, mas não tem problema, vamos aguardar que daqui a pouco meu pastor chega, vai fazer essa oração e esse monte vai sair daí. E o fazendeiro ficou ali, mas meu Deus do céu, esse camarada... E está lá, e vai 2h40, 2h45, 3 e nada, e o fazendeiro já começou a zombar. Falou, olha, vai embora que teu pastor não vem. Não, aconteceu alguma coisa com meu pastor, mas é assim. O pastor pregou que se nós tivermos fé, né, então eu também posso orar, e esse monte vai sair daí. E falar, então, deixa então eu orar, deixa eu começar aqui a oração, para que esse monte saia daí. Então, ele dobrou os joelhos e começou a orar com fé, com essa fé de Abraão. E começou a orar, e o fazendeiro ali de braço cruzado, ele começou a orar. Senhor, a tua palavra é fiel. E começou a orar. E o fogo do Espírito Santo começou a arder no seu coração. E o fazendeiro ali começou a tremer, porque a presença de Deus era patente naquele lugar. E o jovem começou a orar com tanto fervor. E quando ele ia pronunciar as palavras para dizer que o monte saísse de lá, aquele fazendeiro já estava tremendo, porque o Espírito de Deus estava trabalhando ali. E aí ele falou, não, para, mandou o jovem parar, para. Não, eu vou orar, esse monte vai sair agora, eu estou sentindo que esse monte vai sair agora. Não, para. Por quê? Se esse monte sair daí, ele vai para onde Deus vai mandar, eu não sei, eu sei que Deus vai tirar. Falei, não, então para, e eu aceito esse Jesus e vou para a sua igreja, pronto. E o fazendeiro então aceitou a Jesus, meus irmãos, pela fé daquele jovem. Mas o Senhor, meus irmãos, quando então reaparece a Abraão, e coloca essa fé em Abraão, ainda a fé parece que ainda não era tudo. Porque de tempo em tempo o Senhor, meus irmãos, no capítulo 15, o Senhor aparece novamente. No capítulo 17, o Senhor aparece novamente. No capítulo 18, o Senhor aparece novamente. E o Senhor vai sempre falando com Abraão. Porque, meus irmãos, a fé, ainda, meus irmãos, a Bíblia disse que a fé, Tiago escreve que a fé, sem as obras, ela é morta. Então tem que ter os dois, são remo. Um remo só você vai ficar rodando ali, não vai sair do lugar. Precisa ter as duas coisas, fé e obra. Não é? Então, mas quando a pessoa tem só fé, mas está sem ânimo, aí também fica difícil, a pessoa para no meio do caminho. Mas o Senhor, quando então reaparece novamente para reafirmar a sua história, o Deus que reafirma a história, é porque Ele conhece o oculto, Ele conhece o escondido, Ele conhece a sua angústia, Ele conhece o seu medo, Ele conhece a sua fraqueza, e Ele sabe que você está sem ânimo. Então, quando o Senhor reaparece novamente,
o Senhor aparece, meus irmãos, para reafirmar a história. E como eu disse, quando o Senhor reaparece e reafirma a história, meus irmãos, ele tem um propósito. E o segundo propósito que eu vejo, meus irmãos, é o ânimo que precisava. Porque muita gente, meus irmãos, tem fé. Eu tenho fé que Deus vai abençoar, mas ele está sem ânimo. E isso é bíblico. A Bíblia mostra, meus irmãos, que Josué, quando ele recebeu da parte de Moisés aquele encargo de dar continuidade em levar o povo, nós vemos que Josué, ele tinha fé, ele acreditava, ele não saía ali dos pés de Moisés, ele aprendeu ali com Moisés, ele estava ali, ele tinha fé, ele acreditava. Mas nós vemos que, meus irmãos, no capítulo 31 ao 32 e 33 do livro de Deuteronômio, nós vemos que Josué recebe esse encargo. Mas quando é no capítulo 1 de Josué, nós vemos, meus irmãos, Deus já reaparecendo a Josué e reafirmando a história de Josué, porque eu não sei o que se passava com Josué, mas, meus irmãos, entrou também com certeza um temor no coração de Josué, porque ele ia assumir, meus irmãos, o lugar de Moisés. Não era qualquer um, era Moisés, aquele, meus irmãos, que o mar se abriu diante dele, aquele que, quando orou, a terra abriu e os seus inimigos foram tragados, aquele que fez, meus irmãos, grandes sinais e prodígios na frente de Faraó. E agora Josué ia assumir, meus irmãos, aquele lugar. Então, com certeza, meus irmãos, apareceu e sempre vai aparecer aqueles. Mas você vai fazer isso? Ah, não. Eu não acredito. Esse negócio não vai para frente. Vai sim, irmãos. Coloca Jesus na frente. Aleluia. Porque o Senhor, meus irmãos, Ele sempre está confirmando. A tua história não acabou. Para alguns, meus irmãos, já queria te enterrar. Mas o Senhor disse, não, a tua história ainda não acabou. Aonde queriam colocar um ponto final, o Senhor coloca uma vírgula e dá continuidade, porque a tua história não acabou, e é o Senhor que te chamou, é o Senhor que te escolheu, é o Senhor que te tirou da onde você estava e colocou você neste lugar para exaltar o nome dEle. Aleluia. Então, meus irmãos, levanta o inferno, levante todos os demônios, mas o Senhor, meus irmãos, quando Ele bate o martelo, está batido, e ninguém pode passar por cima. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Levante quem quiser. Mas o Senhor, meus irmãos, é conosco. Aleluia. E ninguém, meus irmãos, como ele disse a Josué, ninguém se susterá diante de ti, Josué. Mas tenha de bom ânimo. Se esforce, Josué. Porque Josué estava desanimado. Porque se o Senhor aparece reafirmando com ele, para que ele se esforçasse, tivesse bom ânimo, meditasse na palavra, é porque o ânimo dele estava lá embaixo. As pessoas se levantam. Deixa, meus irmãos, o inimigo usar. E às vezes nós somos afrontados. Mas o Senhor, meus irmãos, aleluia, que escolheu, que chamou, é Ele que escreve a sua história, é Ele, meus irmãos, que digita tudo. É Ele quem faz, é Ele que põe o ponto final, é Ele que põe a vírgula, é Ele que escreve, aleluia. É Ele que é o escritor da tua história. Então o Senhor, aparece a Josué dando um ânimo. Josué, tenha de bom ânimo. Porque se eu te escolhi dentre todos esses em Israel, é porque eu vou te dar a vitória. O Senhor, meus irmãos, não te tirou de lá para você ser um derrotado aqui dentro da casa do Senhor, não. O Senhor te levantou, aleluia, você pode levantar a bandeira do Senhor Jeová, porque a vitória é sua em nome de Jesus. É o Deus que reanima, é o Deus que reafirma a história. O Senhor, meus irmãos, faz todas essas coisas. E nós começamos a olhar, meus irmãos, para as Escrituras. E começamos a ver homens de Deus e mulheres de Deus que na sua caminhada, ainda tendo fé, desanima. Nós olhamos para o primeiro livro de Reis, no capítulo 19, do profeta Elias, que ainda com muita fé, ele teve grandes dificuldades. E aquilo que a irmã falou aqui, até o homem de Deus estava entrando em depressão. Elias, depois da ameaça de Jezabel,
e pensou que ia morrer, ficou sem ânimo nenhum. E naquele pouco ânimo que tinha, a Bíblia disse que ele pediu a morte. Mas o Senhor se apresenta a Elias. O Senhor envia um anjo. E Elias vai ali no caminho do deserto. E ele encontra um pé de zimbro. E fica ali debaixo e pede a morte. Mas o Senhor aparece e diz: Elias, a sua história não acabou. Ainda tem muita coisa, Elias, para você fazer. Meus irmãos, há muita gente, se o Senhor envia uma palavra como essa, num dia como hoje, a palavra do Senhor ela tem endereço certo. Então o Senhor sabe com quem está falando nessa noite, aleluia. Então tem muita gente, meus irmãos, está no caminho aí do deserto, já encontrou o pé de zimbro, já se sentou ali e pediu a morte. Mas o Senhor está dizendo: a tua história não acabou e ainda tem muita coisa para você executar ainda, aleluia. Há muitas coisas para você fazer ainda. O Senhor, meus irmãos, ainda não colocou ponto final na sua história. Então o Senhor fala para Elias: Elias, come, através daquele anjo. Tinha lá pão cozido na brasa e também tinha água. Come, Elias. Elias ficou meio assim, comeu e foi deitar novamente. O anjo tocou ele: não, Elias, come, levanta, porque muito longo é o teu caminho. A tua história ainda não acabou. E Elias come, e com a força daquela comida, a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Mas, meus irmãos, caminhou, mas ainda estava sem ânimo. Entrou, meus irmãos, ali na caverna, ali em Horebe. Ele entrou ali e ali ficou. E a caverna, meus irmãos, não é lugar para crente. A caverna não é lugar, meus irmãos, para aqueles que receberam a chamada, como Abraão recebeu a chamada. Você recebeu uma chamada e você quer entrar na caverna. Eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo. É crente entrando na caverna. É crente, meus irmãos, que está sem ânimo. Ele tem fé, ele sabe que Deus vai fazer, mas ele está sem ânimo. Então o que ele faz? Ele caminha, passa pelo deserto, entra na caverna e lá fica. Mas o Senhor, meus irmãos, que reafirma a história, ele vai na caverna, aleluia, e te chama de lá da caverna e fala: olha, a sua história não acabou, meu filho, sai daí, porque tem muita coisa para você fazer ainda. E diz-nos a Bíblia, meus irmãos, que o Senhor passou ali. Estava Elias na caverna. Primeiramente veio um vento. E às vezes, meus irmãos, porque o Senhor, meus irmãos, ele já se manifestou no vento. A Bíblia diz que lá em Atos, no capítulo número 2, que quando o Espírito de Deus, na descida do Pentecostes, no dia do Pentecostes, na descida do Espírito Santo, nós vemos ali, meus irmãos, que o Senhor operou e veio, meus irmãos, ali um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Ou seja, o Senhor se manifestou através daquele vento, o Espírito de Deus se manifestou ali. E Elias na caverna, quando passou o vento, meus irmãos, a Bíblia disse que Deus não estava no vento. Depois, meus irmãos, um terremoto. A Bíblia disse, meus irmãos, que Paulo e Silas estavam orando e de repente, meus irmãos, veio um tão grande terremoto. Mas, meus irmãos, para Elias, Deus também não estava no terremoto. E depois veio o fogo. E Elias conhecia esse negócio de fogo, porque foi ele que desafiou os profetas de Baal. Falou: olha, o Deus que é Deus vai mandar fogo do céu. Se Baal é Deus, ele vai mandar fogo. Se Deus, Jeová, é Deus, eu vou orar e o fogo vai descer. Então Elias conhecia esse negócio de fogo. Então Elias também, quando estava na caverna sem ânimo, quando passou o fogo, Elias falou: Deus está ali. Mas Deus também não estava ali. Que negócio. Quando nós estamos sem ânimo, é complicada a coisa. E tudo aquilo que, meus irmãos, que é costumeiro o Senhor está falando, o Senhor parece que não fala através daquilo. O Senhor hoje vai falar: não, o Senhor não fala. Através daquilo o Senhor não fala, o Senhor não fala. E você fica ali, parece que no deserto. E diz-nos a Bíblia, então, que quando, meus irmãos, de repente uma voz mansa e delicada,
o Senhor estava nesta voz. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos aquietar um pouco e ouvir a voz do Espírito de Deus. Ser mais sensíveis à voz do Espírito de Deus. E deixar Deus, meus irmãos, falar conosco. Porque muitas vezes nós estamos muito afadigados. Mas, meus irmãos, já disse aqui, Isaías profetizou e falou que os jovens, eles vão cansar, vão se fatigar. Certamente os jovens vão cair. Mas os que esperam no Senhor, eles vão renovar as suas forças. Ainda assim, mas o Senhor vai renovar. O Senhor, meus irmãos, vai fazer acontecer. Mas você tem que ouvir a voz de Deus. Seja mais sensível. Se distancia de algumas coisas que impedem você ouvir a voz do Senhor. E muitas das vezes as coisas que acontecem nesse mundo soam como um barulho que atrapalha nós ouvirmos a voz do Espírito de Deus. Mas o Senhor, meus irmãos, nesta noite, quem sabe Ele está se manifestando ao teu coração através de uma voz mansa e delicada. Aleluia. Mas o Senhor, de uma forma ou de outra, Ele reaparece, Ele se apresenta de forma teofânica, aparece e reafirma a tua história, porque a tua história não acabou. E quando nós olhamos também, meus irmãos, para nós acharmos que a hora já está indo, o Senhor, eu vejo também o Senhor, meus irmãos, se apresentando para reafirmar a história, até mesmo na morte. A Bíblia diz que aquele jovem ia ser imolado, Isaque. Ele estava, meus irmãos, ali para ser imolado. Abraão, com a sua fé, acreditava. A fé de Abraão era tão grande que ele tinha fé, é como a fé daquele jovem. Essa montanha vai sair daí, eu não quero saber onde é que Deus vai colocar. E Abraão estava com a fé assim. Mas, meus irmãos, eu acredito que Abraão falou assim, ainda que depois eu tacar fogo aqui, Deus vai da cinza suscitar aqui o Isaque, porque foi Ele que me deu, e eu ainda com 100 anos, foi o Senhor que me deu. Mas, meus irmãos, ainda na morte, o Senhor, meus irmãos, se manifesta e reafirma a história. A Bíblia diz então que o Senhor, meus irmãos, se apresenta e diz a Abraão, não faça tal ao filho teu, porque reconheço que agora temes a mim. E Abraão foi chamado, meus irmãos, amigo de Deus. E eu vejo, meus irmãos, que alguns que já até morreram espiritualmente. Nós vemos na Bíblia algumas mortes físicas. Mas o Senhor, meus irmãos, quando Ele diz a história não acabou, pode estar morto. A Bíblia disse que o filho daquela viúva, onde Elias comeu, ali em Sarepta, Elias comeu, onde Elias foi sustentado, aquele jovem veio a falecer. E aquela viúva ficou preocupada. O que fez eu, homem de Deus, para que viesse esse mal sobre mim? Mas estava ali, meus irmãos, um homem que reconhecia que o Deus que escreve a história, meus irmãos, Ele conclui a história, Ele não deixa inacabada. E o Senhor, então, usa Elias e ressuscita, até mesmo na morte, meus irmãos, o Senhor ressuscita aquele jovem. A viúva, meus irmãos, também ali, a sunamita. Não era viúva, a sunamita, que tinha ali seu único filho. Também, meus irmãos, na morte, Deus usa o profeta Eliseu, ressuscita aquele jovem. Deus mostrando, meus irmãos, ainda no Velho Testamento, que mesmo, meus irmãos, na morte, o Senhor, meus irmãos, se a tua história não acabou, ainda que você esteja morto. Ah, mas não, eu não estou morto, não. Existe, meus irmãos, pessoas mortas dentro da igreja. Pessoas que morreram espiritualmente. Está escrito em Apocalipse, fama de que vive, mas está morto. Então, há muitas pessoas que estão na igreja, mas estão mortas. Mas o Senhor, meus irmãos, ainda morto. O Senhor disse na sua palavra, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A Bíblia disse que estava lá Lázaro, já há 4 dias. E meus irmãos, Maria e Marta, quem sabe, meus irmãos, as pessoas zombando. A sua história acabou. Mas, meus irmãos, o Senhor que escreve a história, disse, a sua história não acabou. Ainda que esteja morto, o Senhor vai ressuscitar espiritualmente você dentro da igreja.
Quem sabe você caminha dentro da igreja, mas está morto espiritualmente. Não tem mais fé, não tem ânimo, não tem mais vigor, está cansado, não consegue acreditar mais em nada. Tudo está fechado para você. Mas o Senhor, meus irmãos, que reafirma a história, Ele sempre aparece, aleluia, e confirma a sua história, e diz: a sua história não acabou. Eu reafirmo, te põe de pé, porque eu vou falar contigo, e muita coisa você ainda vai executar na minha presença, na minha casa. Então somente tenha de bom ânimo, levante e comece a fazer a obra do Senhor. A tua história não acabou, irmãos. Quem sabe alguém já profetizou isso. Quem sabe, meus irmãos, o coveiro também já está lá esperando. Não sei se aqui em Portugal chama coveiro também. O coveiro também está lá. O coveiro já esperando. Olha, me falaram que vem vindo aí um defunto. Mas, meus irmãos, vai acontecer que nem aconteceu com aquela viúva ali em Naim. Levando, meus irmãos, a sua história. Porque já era viúva. Agora o seu único filho, também morto. E aí, meus irmãos, muitos já dizendo: olha, a história dessa mulher já era, acabou. E quem sabe, meus irmãos, estão dizendo acerca de você isso: a tua história acabou. Mas o Senhor, meus irmãos, se põe no caminho. Vai encontrar, meus irmãos, com esta multidão, com aqueles que estão dizendo que você morreu, que a sua história acabou. O Senhor vai aparecer e vai reafirmar a tua história. E vai dizer: não acabou, porque eu ressuscito hoje e coloco de pé, aleluia, e vai fazer muitas coisas ainda na minha casa. Glória seja dada o nome do Senhor. Meus irmãos, há algumas coisas aqui ainda para ser dita, mas a hora se avança. E eu gostaria de ser bastante ético aqui nessa primeira vez. E eu convido aqui o grupo de louvor para que eles louvem ao Senhor aqui nesta noite. Aleluia. Eu tinha ali convidado também o irmão Evani, a irmã Cláudia, e eles foram fazer uma visita, não é? E chegaram aqui na bênção ainda, aleluia. Né? Esse irmão também que muito tem me ajudado aqui em Portugal, é motorista como eu, e nós ficamos conversando na estrada. Gastamos um telemóvel danado, né? E o Senhor tem nos abençoado. Que Deus possa te abençoar, irmã Vani, irmã Cláudia, aleluia, nesta noite. Que o Senhor, meus irmãos, possa reafirmar a tua história nesta noite. Eu sei que está difícil. E muitos meus irmãos aí estão dizendo a situação do país. Mas a sua situação não tem nada a ver com a situação do país. A sua situação, meus irmãos, é espiritual. E o Senhor, meus irmãos, vai reavivar isso na sua vida. E a bênção é grande, porque a tua história não acabou. Amém? Glória a Deus. Fique à vontade. Deus abençoe os irmãos. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu?
o que minhas mãos fizeram para ti. Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem para mim, e um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, oh filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, oh filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Yeah. Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo, E um novo tempo Deus tem pra mim. tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Isto é o que nós queremos da tua palavra, ó Deus, que tu és fiel e nós queremos. Aleluia. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Digno! Amém, glória a Deus. Queria pedir você para abrir sua Bíblia. Quem tem Bíblia? Muito bem, portam-se muito bem essas pessoas. 2 Coríntios 9. Vou falar um minutinho só acerca de ofertas. Nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos é para serviço do Senhor Jesus.
e das pessoas, não é verdade? Cumprindo assim os 2 grandes mandamentos: amar ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Nós servimos a Deus de todo o nosso coração, entregamos o nosso serviço, o nosso talento, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, é aquilo que o pastor fez aqui nessa noite, né? A serviço da oratória, nos entregou uma palavra tremenda e poderosa aos nossos corações. Isso tudo é serviço, não é verdade? Isso tudo é trabalho que nós entregamos aos pés do Senhor Jesus. E aqui em 2 Coríntios 9, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a coleta. Eles viviam sempre em comunidades, assim como foi erguida a igreja primitiva. Eles viviam em comunidade, eles serviam uns aos outros. Glória a Deus por isso. Um grande ensinamento para nós, não é verdade? 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6, diz assim: olha, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Isso vai nos fazer lembrar acerca da parábola do quê? Do semeador, que diz assim, Jesus disse o quê? Tudo no reino dos céus é semelhante a quem? Ao semeador. Se nós desejamos colher, a gente tem que plantar. Versículo 7 diz assim: cada um contribua. Diga comigo, cada um contribua, segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, está mostrando para cada um de nós que não é a quantidade daquilo que nós damos, independentemente da quantidade que você dá. Vai interessar o que? A motivação do nosso coração. É isso que Deus está falando conosco aqui nessa noite. Qual a motivação que nos fez sair de casa? Nessa noite tão fria, está muito frio hoje, não está, gente, lá fora? Não, que ideia, está horrível. Não, graças a Deus pelo frio, também faz parte, né? Aleluia. Qual é a motivação do nosso coração que faz a gente se mover das nossos lares, dos nossos afazeres? Eu sei que teve muita gente que trabalhou hoje e nós estamos aqui. Qual a motivação do nosso coração para trazer uma oferta aqui nesta noite? É isso que Deus está falando conosco. E depois acompanha a promessa. Olha aí o versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, diga comigo, tendo sempre, mais uma vez, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência. Olha aqui, ó, as nossas necessidades sendo supridas em glória por Cristo Jesus. Aquele que dá com alegria, que nós lemos no versículo 7, Deus está dizendo aqui que toda a graça, Deus vai fazer abundar, toda a suficiência. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, é tudo que você precisa. É o suficiente. É o suficiente. Exatamente. Ele não está falando que vai ser os nossos luxos. Pois não está escrito. Mas não, deixa eu ver. Suficiência. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus nos ensinou a orar assim, dessa maneira, não é verdade? Sabe, eu tenho um pensamento assim, no meu coração, na minha cabeça, né, claro, acerca da crise. O Senhor está nos ensinando, queridos. E muito mais importante do que o fim, do que o princípio, Deus, ele se utiliza do meio para nos ensinar muitas verdades espirituais. Aproveita esse meio dessa crise para experimentar essa suficiência de Deus. E experimentar, sabe o quê? O milagre, a provisão de Deus na tua vida, na vida da tua casa, da tua família. Porque se Ele promete, Ele é poderoso para cumprir. Você crê? Amém. Porque Ele é fiel. Vou ler de novo, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Quem pode dizer amém? Amém? Fique em pé no seu lugar. Quem é que vai colher as ofertas agora? É o Diego, gente. Uma salva de palmas para Diego. Para Jesus do Diego. Uhul. Glória a Deus. Uma nova história, vai. Glória a Deus. Você pode sair. Uma nova história pode vir. Deus tem. Vem, vamos ofertar ao Senhor. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que eu perdi não foi, ouvirei de sua
sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de sua boca, te abençoarei. Força, uma nova história, e uma nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de sua boca, te abençoarei. Glória a Aleluia. Deus. Amém. Estenda as tuas mãos para aqui, para esses cestos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que tu nos deste a cada um de nós de experimentar a suficiência da tua graça nas nossas vidas. Obrigada pela provisão, obrigada pelo suprimento da nossa necessidade diária, Deus. Tu não tens deixado faltar nada na nossa casa, não tens deixado faltar nada, Senhor, aos nossos filhos, Senhor. Nós te agradecemos. Como prova disso, Senhor, nós trazemos as nossas ofertas diante de Ti. Deus, a Tua palavra declara que nós podemos fazer prova de Ti. Tu vais abrir as janelas dos céus sobre as nossas vidas. Senhor, sê com todos esses nossos irmãos que ofertaram, que semearam aqui nesta noite, Deus. Senhor, e se houver necessidade que nós possamos fazer prova de Ti, para que nós possamos experimentar qual seja a Tua boa, agradável e perfeita vontade nas nossas vidas. Quem pode ser amém? Amém. Eu creio. Uma nova história. E um novo tempo. Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Amém, Diego. A todos aqueles que estiveram connosco hoje, que o Espírito Santo console o vosso coração. Que o amor do Pai e a graça do Filho sejam convosco desde o momento que vocês saiam daqui, até em todos os momentos que Deus vos disser, façam a minha palavra. Nós somos o sal e a luz deste mundo. Se houve algo que foi produzido dentro do vosso coração, é para frutificar lá fora, para que o mundo veja verdadeiramente quem serve a Cristo. Eu vos abençoo e que em nome de Jesus nos possamos vir mais vezes, seja onde Deus quiser, mas que andemos sempre em comunhão para glorificarmos o nome do Pai. Amém? E agora, para despedir, Glória a Deus. Vai. E agora, quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual. Oh, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua
Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. O quê? Igual não há.